Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar você, meu amigo, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos para o nosso 10º estudo. E o nosso tema hoje é a nova terra. Convido você a fechar os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra que nós vamos ter. Esteja conosco, esteja com o meu amigo, com minha amiga que está nos assistindo. Que o Senhor possa abençoá-los de maneira toda especial. Eu agradeço essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Peço a você que pegue aí a sua Bíblia, já estou aqui com a minha em minhas mãos, para nós consultarmos juntos as Sagradas Escrituras. Vamos aqui para a introdução do nosso tema que diz assim: Um mundo de paz, sem ódio nem rancor. Um mundo sem violência, preconceito, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Então é um assunto que nós iremos falar hoje. Nós vamos estudar hoje então sobre a nova terra. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte. Vamos lá. O que o Senhor prometeu criar após um milênio? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens do céu e os salvos irão passar 1000 anos com Cristo no céu. Após esses 1000 anos, o que o Senhor então criará? Então nós vamos no livro de 2 Pedro. 2 Pedro fica pertinho aí do livro de Apocalipse. Você chegando no último livro da Bíblia, você volta um pouco e você chega no livro de 2 Pedro. O capítulo é o capítulo 3 e o verso é o verso 13. Capítulo 3 de 2 Pedro e o verso é o verso 13, que nos diz o seguinte. Acompanha aí comigo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então você percebe, a pergunta que foi feita foi o seguinte: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Aqui diz que o Senhor criará novo céu e nova terra, onde habita justiça. Então é isso que o Senhor fará, uma nova terra e um novo céu para que eu e você possamos morar. A segunda pergunta diz assim, veja só. Antes de nós irmos para a segunda pergunta, tem só uma introduçãozinha aqui da pergunta 1 que diz assim, veja só. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Está Apocalipse 21, verso 2. Tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada, cercada de muros e adornada de pedras preciosas.
Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Aqui diz assim: a cidade e a praça serão de ouro. Você vai achar em Apocalipse 21, verso 21, Apocalipse 22, verso 1 e 2. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Então, aqui está falando sobre essa cidade, né? A Nova Jerusalém. Como será então essa cidade? Agora veja só, a pergunta 2 diz assim: quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Eu convido você, aí no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, nos diz o seguinte, Apocalipse 21, verso 8, o último livro da Bíblia. Quem ficará de fora da cidade e quem entrará nela? Apocalipse 21, verso 8, nos diz o seguinte, vamos lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui nós temos uma relação de pessoas, em Apocalipse 21, verso 8, que não entrará na cidade santa. Mas quando nós pegamos o verso 27 do mesmo capítulo, diz assim, veja só o que aqui diz, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, no capítulo 21, verso 8 de Apocalipse, nós temos uma relação de pessoas que não entrarão na cidade santa, na cidade de Deus. Aqui, no capítulo 21, o verso 27 ainda de Apocalipse, diz que só entrarão na cidade santa, nela, os que estão escritos o nome no livro do Cordeiro. Agora veja só, seguindo aqui, nós temos também um outro texto que eu gostaria de ver com você. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Vamos lá. 1 Coríntios, voltando um pouco, capítulo 6, verso 9 e 10, que nos diz assim, veja só, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. E o verso 10 diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então você percebe aqui que nós temos essa relação aqui também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, das pessoas que não entrarão no reino dos céus. Então essa relação aqui, quando nós juntamos ali com Apocalipse 21, verso 8, nós temos aqui uma quantidade muito grande de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Mas a Bíblia fala que só entrarão aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Mas veja só, aqui diz assim, o que não haverá na nova terra? O que não haverá na nova terra? Apocalipse capítulo 21, verso 4. O que não haverá na nova terra, na terra que Deus tem para mim e para você. 21, verso 4. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você percebe o que não haverá na nova terra, meu amigo, minha amiga. Na nova terra,
Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Lá não haverá isso. Lá será só alegria, porque vamos estar com o Senhor Jesus. Lá também não haverá pessoas deficientes físicas, né? Ou enfermas. Lá não haverá. Aqui também diz que lá não haverá voz de choro ou de pranto, porque o texto que nós lemos diz que o Senhor nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor e nem sofrimento. A morte já não existirá. Agora veja só. Aqui diz assim: quais serão as atividades dos salvos na nova terra? O livro de Isaías, capítulo 65, verso 21 e verso 22. Então, quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Capítulo 65 de Isaías, estou folheando minha Bíblia, verso 21 e 22. Nos diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. O que é que os salvos irão fazer na nova terra? Aqui diz que eles irão edificar moradias, né? Para morar nelas. Aqui diz também que eles plantarão o seu próprio alimento para o seu sustento. Mas o que eu acho aqui interessante é que diz que os salvos terão longevidade. Você percebe? E que irão edificar e irão plantar, né, para o seu próprio sustento. Sabe, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus está dizendo isso. Ela nos promete isso, né? Nós iremos viver na nova terra, agora viver eternamente. Agora veja só, como serão os animais na nova terra? Como serão os animais? No capítulo 65 ainda de Isaías, e o verso 25, eu convido você a fazer a leitura, que diz assim: o lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará nenhum dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meu amigo, minha amiga, como serão os animais na nova terra? Serão mansos. Você percebeu que no começo do texto diz o seguinte, ó: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Coloque um lobo e um cordeiro hoje juntos. O que acontece? Você percebe? Na nova terra não vai haver rivalidade entre os animais. Os animais serão mansos. Agora, seguindo a leitura, diz o seguinte, veja só: quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Quão frequentemente? Isaías, capítulo 66, ainda em Isaías, o verso 22 e 23. Então veja só, que dia os salvos adorarão a Deus na nova terra? Que dia vai ser? Vamos para as Sagradas Escrituras? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, ó: porque como novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui está falando da nova terra, que os salvos estarão diante de Deus. Agora veja só o que diz o verso 23. Nos diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Que dia que nós iremos adorar o Senhor na nova terra? De um sábado a outro sábado. Você percebe, meu amigo, minha amiga, esse é o dia que nós iremos adorar o Senhor na nova terra.
o sábado, o dia santo, um dia de descanso, um dia abençoado. Seguindo aqui, diz o seguinte: para quem Deus preparou essa cidade? Para quem Deus preparou essa cidade? Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eu peço a você que for ler também a sua Bíblia, para que nós possamos encontrar juntos. Para quem Deus preparou então essa cidade maravilhosa? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso é o verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim, veja só o que diz a palavra de Deus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem Deus preparou essa cidade, né? Maravilhosa. A palavra do Senhor responde, ela diz assim: Deus preparou esse novo lar para aqueles que o amam. E aqui diz assim: seu desejo está na nova terra. Seu desejo está na nova terra. Aqui diz assim: deva a cada dia, né, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Sabe, meu amigo, minha amiga, essa nova terra, ela foi preparada para mim e para você, porque Deus ele nos ama e deve ser um desejo nosso estar nessa nova terra que foi preparada para mim e para você. Mas para que isso aconteça, nós temos que amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Vamos para a última pergunta. E ela diz assim: qual é a marca daqueles que amam a Jesus? João 14, verso 15. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. João 14 e o verso 15 nos diz o seguinte. Estou folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. A palavra do Senhor nos fala o seguinte, veja só. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quem está dizendo essas palavras é o Senhor Jesus. Qual é a marca daqueles que amam a Deus, a Jesus, né? Nós devemos guardar os mandamentos do Senhor Jesus, que estão nas Sagradas Escrituras. Sabe, meu amigo, minha amiga, eu creio que é um desejo seu, um dia morar nesse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para mim e para você. Um lugar onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento e nem luto. Porque todas essas coisas serão passadas. Que Deus possa abençoar você, abençoar seu lar e sua família. E obrigado por você ter ficado comigo até o final. Convido você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os olhos aí onde você está e vamos orar juntos. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. É o nosso desejo, Senhor, um dia poder morar nesse lugar maravilhoso que o Senhor está preparando para nós. Esteja com meu amigo, com minha amiga. Cuide deles de uma maneira toda especial. Que eles possam, Senhor, manter essa promessa viva em seus corações. E um dia possamos alcançá-la no Senhor. Obrigado por esse momento, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.